João 6, 29. A gente vai ler o pedacinho do 28 também. Deixa eu ter certeza aqui. Aqui, peraí que tô lendo errado. Vamos ler um pedacinho do 28. Isso. Vamos ler o 28, aliás. 28 em diante. Então, vamos lá? Bom dia. João 6, de 28 até o 40. Vamos ler um bocadinho aqui hoje, tá bom? Eu vou ficar aqui de lado que eu vou ler no computador. Eu vou ler na versão viva. Lembra que ontem eu contei pra vocês que essa semana Deus me levou a resgatar a minha Bíblia viva? Coitadinha. Ela tá assim numa situação de que foi bem usada, olha. A situação dela é isso. Aí uma pessoa fez, eu já colei, já descolou. Uma pessoa fez uma capa pra mim. Aqui dentro tem um bolsinho que uma pessoa me entregou uma palavra uma vez, eu deixei aqui. E eu guardei com muito carinho. Uma pessoa que tem escrita profética. Aprendi recentemente que isso é um tipo de profecia. Vamos lá, então. João 6, 28, tudo bem? Todo mundo com a Bíblia aí? João 6, 28. Gente, antes da gente começar, aperta o aviãozinho e chama algumas pessoas. E você hoje vai receber um testemunho que você vai entender por que a gente precisa chamar pessoas. Então, bora lá. Mesmo que você já chamou, a palavra diz lá em 2 Coríntios 5 que a gente tem que insistir. Olha só, a gente fala assim, pessoal chato às vezes, que tá na rua, que tá numa condução, que fica falando, eu não quero ser crente chato desse jeito. Aí a gente abre 2 Coríntios 5 que fala que a gente tem que insistir. Ou seja, às vezes é pra gente ser o chato, né? Então, hoje eu tô um pouquinho sem voz, então me desculpem. Vou tomar um pouquinho mais de água pra ir melhorando aqui. João 6, 28, e eu peço que você abra a tua Bíblia e marque. Anota no teu caderno, tá? Para que você possa ler depois. Então o povo diz assim, né? Eles estavam conversando sobre o pão, né? Quando eles chegaram para Jesus e falaram, dá sinais pra gente. Nos dê sinais. Nos dê prova de que você é mesmo filho de Deus. E aí, perguntam, né, para Jesus, aqui no 28. Então eles perguntaram, o que devemos fazer para agradar a Deus? Eles estavam duvidando de Jesus, essa é a verdade. E aí eles estavam sedentos também de saber como que faz então para agradar a Deus. E aí Jesus diz, a vontade de Deus é esta, que vocês creiam em mim, que Ele me enviou. Eles responderam, o Senhor deve mostrar mais milagres se quiser que nós creiamos que o Senhor é o Messias. Queremos pão de graça todos os dias, como nossos pais tiveram quando andavam no deserto. Eu quero que alguém me conta aqui se já pediu um sinal para Deus. Conta, eu já. Se você já pediu um sinal para Deus. Você já falou, Deus, se é o Senhor quem está falando, eu preciso de um sinal. Conta aqui para mim. Se já fez esse pedido, eu também. E a gente vai entender hoje como entender os sinais de Deus. Eu também já. Maravilha. Hoje é daquelas mensagens que Deus dá que não dá vontade de ficar parada. Maravilha, eu também. Então, estamos juntos nisso. Então, vamos entender esse povo também. Estamos kits aqui, tá? Esse povo estava falando exatamente isso, olha. Nós queremos mais sinais. Só que eles falaram o quê? Queremos pão de graça todos os dias, como os nossos pais tiveram, enquanto andavam no deserto. Como dizem as escrituras, Moisés deu ao povo pão do céu. Aí Jesus disse para eles, né? Não foi Moisés quem deu o pão para eles, foi meu pai. E agora ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu. O pão verdadeiro é uma pessoa, aquele que Deus enviou do céu, e ele é quem dá vida ao mundo.
No 34, Senhor, disseram eles, dê-nos desse pão todos os dias da vida. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Ninguém que venha a mim terá fome outra vez. Aqueles que creem em mim nunca terão sede. Mas a dificuldade é que, conforme eu disse antes, vocês não creram, nem mesmo depois de me terem visto. Mas alguns virão a mim, aqueles que o Pai me deu, e nunca os rejeitarei. Não vou ler de novo. Mas alguns virão a mim, aqueles que o Pai me deu, e nunca rejeitarei os que vierem. Pois eu vim do céu, aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou, e não para seguir o meu próprio caminho. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca de todos que ele me deu, mas que levante todos para a vida eterna no último dia, pois é a vontade do Pai que todo aquele que veja o Filho dele e nele creia tenha a vida eterna e seja ressuscitado no último dia. Olha a situação, gente, olha a situação. Para nós que já pedimos um sinal de Deus, olha o que ele me disse. Jesus estava ali falando com eles, e falando com eles verdades eternas, dividindo o coração com eles. Jesus estava ali, presente, dividindo o coração com eles, contando para eles coisas que nunca antes tinham sido reveladas, coisas que não estavam ali nas escrituras, mas que tinha mostrava isso, levava isso. A palavra de Deus no Antigo Testamento, tudo vai mostrar Jesus vindo, o Messias. E ele estava ali falando, para agora de pedir pão do céu, porque o pão da vida, o próprio pão do céu está aqui. Foi Deus quem mandou para vocês. Eles queriam sinais, como nós já pedimos para Deus, vocês falaram aqui. Só que esses sinais que eles estavam pedindo estavam baseados no repertório deles. Estava baseado nas experiências que eles já tiveram antes. Estava baseado na linguagem deles. Então, como eles queriam um sinal de Deus? Com um pão caindo do céu. Eles queriam um sinal de Deus de algo que eles já viram acontecer. E Jesus estava ali de forma inédita. Quem é que já ouviu alguém falando na rua, eu sou o pão? Né? Antigamente falava que sou o pão era uma pessoa bonita, né? É um pão, né? Tem muita gente que nem sabe o que é isso aqui que eu tô falando, né? Porque é mais nova. E eles queriam então este tipo de sinal. Eles não queriam um sinal que Jesus estava ali mostrando. Eles queriam algo como eles já viveram antes. Gente, quantas vezes Deus está se revelando e a gente está pedindo um sinal para Ele. E esse sinal a gente está pedindo conforme as nossas experiências. E Jesus não tinha pacto com isso. Jesus não tem pacto com o jeito que você quer que Ele se sinalize. Ele estava ali, vocês ficaram quietas. Parou tudo aqui. Manda um oi para mim se tá todo mundo aqui. De novo. Essa internet tá de brincadeira, o Instagram tá de brincadeira comigo. Eu vou deixar o Instagram aberto no meu computador também. Ah, estamos aqui. É só um delay aqui. Tá bom, qualquer coisa me fala no direct, tá? Bora lá. E aí eles estavam pedindo esse sinal, esse sinal para Deus, mas baseado em coisas que eles já viveram. E Jesus estava revelando para eles coisas grandes e ocultas que tinham peso de glória. E eles estavam ali, obrigada, gente. E eles estavam ali pedindo apenas comida. O sinal que eles estavam pedindo era tão pequeno. E o que Deus estava mostrando, que Jesus estava mostrando ali eu sou esse pão que vocês precisam e que vocês procuram. Para de procurar sinais baseado naquilo que você já viveu. Baseado naquilo que você estabeleceu, que Deus tem que te dar como sinal. Observa, porque às vezes o próprio está ali te mostrando tudo, falando tudo, e você está querendo aquele sinal. Não, porque se não for desse jeito... Olha, quando eu me converti, eu escutava do pastor, o pastor Jaime, e ele falava assim, que tinha uma história, e muita gente se convertia a partir dessa ilustração. Uma pessoa falou assim, estava se afogando, o barco virou.
E eu lembrei agora da história. O barco virou. E aí, a pessoa pediu, Deus, não me deixa eu morrer afogado. E manda para mim um socorro vindo do Senhor, né? Faz um milagre, manda alguma coisa que seja do Senhor. E aí, Deus mandou um bote salva-vidas. E aquele bote falou, eu vim te salvar. Ele falou, não, tô esperando um sinal de Deus. Aí daqui a pouco veio uma lanchinha. Vamos, vim te salvar, toma aqui a boia. Não, eu tô esperando o sinal de Deus. Aí Deus mandou um helicóptero e soltou as escadinhas e falou, vem, a gente veio te resgatar. Ele, não, eu tô esperando um sinal de Deus. O cabra morreu afogado. Quando ele chegou no céu, ele falou, Jesus, a gente não combinou que você ia me mandar um sinal? Ele falou, escuta, eu te mandei 3. Você não quis aproveitar. Deus queria resgatá-lo, salvar ele para ele continuar vivendo, mas ele preferiu esperar um sinal conforme o que ele estabeleceu que seria um sinal. E às vezes a gente pede um sinal de Deus, mas a gente já pede protocolado. A gente já fala, Deus tem que ser desse jeito, né? E eles estavam ali, olha, Deus, manda um sinal, como nos nossos antepassados, foi cair pão do céu. E Jesus estava ali mostrando para eles que ele era o pão do céu, né? Eles pediram esse sinal. E Jesus estava ali, sabe? O termo impartir. Sabe o que é impartir? É mais do que repartir. É você colocar no outro. É você transferir para o outro. Jesus estava ali impartindo o coração. Transferindo o seu coração para eles. Impartindo o coração para eles. E eles não viram. E a gente vai entender isso, né? Talvez a mensagem que não foi atrativa para aquele povo, que eles não gostaram, talvez seja que a gente não gosta também. Eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou e não para seguir o meu próprio caminho. Talvez a gente não goste da resposta de Jesus, porque a resposta dele vai falar pra gente, para de seguir aquilo que você quer, aquilo que você acha, aquilo que você quer me dar ordem. E siga aquilo que eu tenho para você. E a gente fica relutando, sabe? A gente fica relutando para não seguir o caminho que Deus quer que a gente siga. Com coragem, com ousadia, com segurança nele. Com esperança nele. E aí a gente fica colocando protocolos, porque a gente não quer entregar as nossas credenciais para ele. E falar, olha, faz conforme o teu querer. Não quero mais fazer do meu jeito, faz conforme o teu querer. E aí essa frase nos assusta. Mas se a gente quer ser chamado cristão, cristão significa pequeno Cristo. É a única palavra que é um aumentativo e significa o diminutivo. Cristãos, no entanto, cristãos são pequenos cristos. Ou seja, nós somos a representação de Cristo na Terra. Quando ele fala que a gente vai fazer obras maiores, a gente está mais do que capacitada para fazer, porque ele nos capacitou. E a gente fica inventando história, inventando moda, querendo sinal, querendo que ele venha o quê? Manda a carruagem de fogo. Coisas que a gente protocolou e a gente fica deixando, né, as coisas um dia, o outro passar. E enquanto tem tanta coisa a ser feita e a gente está esperando o quê? A gente precisa entender que tem renúncias que se fazem urgentes. Enquanto a gente fica recalcitrando contra os aguilhões, como fala no livro de Atos, quando Deus fala isso para Paulo. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, ferros que conforme você teima, entram e te machucam. E aí a gente vai permitindo, bom dia, pastor Renan, privilégio ter você aqui. E coisas que te machucam, porque você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E fica ali pedindo o sinal. Como essas pessoas pediram. Jesus era o maior dos sinais e eles estavam pedindo o pão do céu. E se a gente é chamado de cristão, a gente tem que entender que a renúncia se faz urgente. Você pode escrever isso aqui? A renúncia se faz urgente. A renúncia é urgente. Não tem muito tempo, se é que você está me entendendo. Jesus deixa claro que eles teriam dificuldade de crer. Ele deixa claro, o problema é que vocês não estão crendo, né?
E parafraseando essa fala de Jesus, a dificuldade é que, conforme ele disse, nós não creríamos. Nem mesmo depois de ter visto Jesus. E aí ele diz: alguns virão a mim, aqueles que o Pai me deu, e nunca rejeitarei os que vierem. Você aceita ampliar a ideia, o entendimento desse alguns virão até mim? Porque Jesus não está falando algumas pessoas, alguns de vocês, alguns irmãos. Ele está falando alguns. Então, aceita ampliar essa visão? O entendimento? Pode ser algumas pessoas, e é o mais provável, porque ele estava falando com pessoas, mas pode ser alguns sonhos, pode ser alguns projetos, pode ser alguns processos que você não quer entrar, fingindo que não é com você. Não, isso não é de Deus. E aí foge dos processos que tem que enfrentar, que tem que passar, para ficar mais cômodo para você. Alguns desafios, até mesmo algumas dores, porque de dor sai virtude. Eu não tenho medo de passar por dor, por dificuldade. A gente precisa pedir para o Senhor resiliência. O que é resiliência? Você pega um elástico, você puxa, quando você solta, ele vai tomar o formato original. Mas ele serviu para cumprir o papel dele. Você vai pegar um elástico e vai colocar em volta de papéis, em volta de algum vidro, em alguma coisa que seja útil. E depois você tira o elástico dali e ele toma o formato original. E serve para outra coisa de novo. A gente precisa pedir para o Senhor resiliência. Senhor, eu passei por essa dor para quê? Não foi porque Deus é mau e quer te castigar. Não foi porque Deus vai castigar você. Foi para que você aprenda e reverta aquela dor em bênção para outra pessoa. Como eu já disse para vocês, né? A gente está prestes a ter um livreto que já está escrito, que se chama Dor que Transforma. Muitas de vocês que estão aqui receberam quando eu gravei em devocional, A Dor que Transforma. E toda vez que alguém compartilha esses 5 dias de devocionais, e quem nunca participou, entra lá no canal e a gente pode colocar de novo. Me fala, Luciana está falando comigo. E desculpa, eu estava falando alguma dor que era minha. Mas serve para outras pessoas como se fosse da pessoa. Que coisa linda! Deus leva a palavra e faz o que Ele quer. E a dor é algo que a gente não deve fugir. A gente deve enfrentar e aprender com ela. Está passando uma situação difícil? Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar? Enquanto você não aprende, se você sair dessa, você vai entrar em outra. Porque o compromisso de Deus é fazer com que a gente cresça. Lembra que falamos ontem? Ele quer transformar o odre em algo novo. Para quê? Para que ele quer transformar o odre? Para ele despejar o vinho novo. E se por acaso, entra lá, Su, no canal da Lu e a gente compartilha a semana que vem de novo, tá bom? Como é que ele vai derramar vinho novo, ideias novas, projetos novos, planos, sonhos e tudo mais? E um vigor novo e uma experiência nova com ele, se você quer ficar pegada no odre velho. Então, aceita os processos, aceita as dores e aprende com elas e passa para outro nível. Enquanto você fica presa a falar porque você é injustiçada, porque isso acontece com você, você fica presa à dor em si e não aprendizado a partir da dor. Toda dor vai te trazer um ensinamento. Agora, se você não aprende, o que acontece? Passa de novo. Fica cíclico. Porque Deus tem um compromisso comigo e com você. Fazer a gente crescer. Renovar o odre. Para colocar vinho novo. Agora, enquanto você fica falando, Deus, me dá o pão do céu, igual Moisés deu. Nem pouco reconheciam que aquilo foi Deus quem mandou. E o que a gente está disposto a entender? O que a gente quer ver? A gente vai ficar como esse povo? Queremos que as coisas sejam da nossa forma, perfeito, é a Rosana, né? A gente vai ficar como esse povo, ou a gente vai enxergar algo que está totalmente revelado à nossa frente. Será que a voz de ficar esperando o pão do céu
Era algo que Deus estava colocando no coração deles? Ou era alguma coisa totalmente humana e natural? Eles estavam perdendo a oportunidade de ver o pão da vida revelado na frente deles e se render com totalidade. Totalmente. Então, quando a gente lê, alguns virão a mim, aqueles que o Pai me der, e nunca os lançarei fora, como diz algumas versões. Nunca rejeitarei os que vierem. Deus pode, possivelmente aqui ele está falando para pessoas, sobre pessoas, mas a gente pode ampliar a visão. Esse nunca lançarei fora o que Deus nos deu, pode ser alguns sonhos, projetos, processos, desafios, porque tudo vai converger para o Ministério da Reconciliação. Para você fazer parte daquilo que ele já te deu, reconciliar todas as coisas. Em Colossenses, quando fala da reconciliação, amplia aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5. Fala todas as coisas. Gente, Deus quer reconciliar todas as coisas. O que a internet era só usada para pornografia, para jogo, para jogar conversa fora, para perder tempo, não é? Para pregar coisas temporárias, coisas dessa vida. Hoje, você vai, quando você sair daqui, você pode procurar. Quantas pessoas estão fazendo live durante o dia, falando de verdades eternas? Deus está reconciliando todas as coisas. Tudo pertence a Ele. O diabo não é criativo, ele só copia. Ele não é criativo. Agora, quem deu a inteligência e a criatividade foi Deus. Algo que está em mim, está em você, a criatividade. Então entenda o que são todas essas coisas que está escrito João 6. Deixa eu ver aqui certinho, nessa versão também. Aqui, 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Aí tá igual. E quem vier a mim, aquele jamais rejeitarei. João 6,37 tem essa aplicação também. A aplicação de você entender. Alguns esperam grandes coisas, milagres, não percebem tantos pequenos milagres que acontecem o tempo todo. Talvez seja isso que Paulo diz. Conceição, assiste do começo depois, hein? Talvez seja isso que Paulo diz, que a gente precisa treinar o contentamento, né? Que ele fala que aprendeu a viver contente em toda situação. Não exatamente, ele estava vivendo conformado em toda situação. Paulo não estava conformado, mas ele estava com contentamento. Aprendeu a viver contente. Então, ele nos desperta para o contentamento, né? Para a gente olhar e falar assim, eu quero que Deus se revele, uau, vem aqui na minha frente, sei lá, faça qualquer sinal. E Deus já está mostrando tudo, ele já está se revelando. Ele já está impartindo o coração com a gente. Impartindo, transferindo o coração para a gente. Nos dando aquilo que está no secreto dele. Pegando o coração dele, abrindo e falando, toma filha, toma filho. Eu quero que você faça isso. Este é um sonho que tem aqui, esse é um projeto. Eu costumo dizer que Deus não tem sonho, tem projeto, né? Mas ele coloca na nossa mente como um sonho. E quantas vezes a gente vai ficar ali falando, não, se foi do Senhor mesmo, ou gente, se não foi do Senhor, foi de quem mais? Se não foi Deus, eu tô com medo de confundir com a minha própria voz. Então, observa como é que ele está falando, de que jeito que ele está falando, o que é que ele está fazendo, com quem mais ele está falando, tem concordância? Se você hoje estava com alguma dúvida de que o que está no teu coração, seja teu ou seja de Deus, eu não vim aqui de brincadeira. Eu não vim aqui para poder abrir a palavra e Deus não me deu essa palavra agora. 7h35. Deixa eu ver, eu anotei aqui no 7h33, para ser mais exato, eu sentei para escrever essa palavra. Não estava pronta. Então, aliás, hoje é dia de testemunhos, né? Já vou chamar aqui quem vai entrar com a gente. Não era dia de falar. E assim, na verdade, a gente estava falando essa semana de conselho, né? De aconselhamento. E Deus trouxe essa palavra. Você está com uma dúvida? De que o que Deus... do que você está sentindo, do que você está vendo, do que você está entendendo, seja de Deus, está pedindo sinal para Ele agora? Talvez hoje seja o dia que Ele está te falando. Sou eu que estou falando com você. Talvez seja o dia que Ele está te dando um desperta.
Não tem tempo para você ficar com essa história, manda pão do céu, igual mandou para os nossos antepassados. Enxerga Jesus na tua frente. Enxerga ele te dando um cutucão. Enxerga ele, se você está com dificuldade, abre a palavra. Ele vai revelar coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha, como eu disse para vocês antes da gente começar, Deus fala comigo profundamente no hino no louvor do Fernandinho. Eu vou até colocar ele de volta, que ele dá um desperta para mim. Ele fala, eu chamei, né? E a gente tem tantos medos, e a gente fica preso nos medos que a gente tem, e que a gente se apegou, a gente se apega aos medos. E aí vem um louvor como esse, que tem concordância com o que está escrito lá em Isaías, e vem dar um desperta pra gente, né? Falando, você tá vendo o que está acontecendo nessa geração? Você tá vendo que tem pessoas dentro de casa agora com pensamento de suicídio? Você tá vendo que tem pessoas hoje em casa que estão desistindo da vida? Você tá vendo que tem gente com uma dor pior que a sua e sem saber como vira? Sem a palavra à disposição? Você tá sabendo que tem gente que fala, eu acredito em Deus, mas nunca teve contato com Ele? Você tá entendendo que tem criança ao longo do mundo se suicidando? Você tá sabendo que tem adolescentes ao longo do mundo que não tem abertura porque se fechou e se trancou de falar com ninguém e a dor deles é real? E aí a gente fica assim, é real e eles não conhecem a Jesus. E aí você fica presa na tua dor, na tua circunstância, na tua condição, sem entender que as coisas precisam de uma urgência, que as coisas precisam ser faladas hoje. E aí você fica, eu tenho vergonha disso. Eu não tenho coragem. Mas isso é só pro fulano. É isso, é desse jeito mesmo. E aí a gente precisa ampliar a visão, ampliar esse entendimento. Alguns virão a mim, aqueles que o Pai me deu, e nunca, nunca rejeitarei. O que é que o Pai te deu? Pessoas, sonhos, dons, projetos, processos de vida, dores para vencer e não para ficar curtindo, desafios. E tem muitas maneiras de você fazer como esse povo. Estou esperando que o Senhor mande o pão do céu. E se o Senhor mandar o pão do céu, nós vamos acreditar. É isso que a gente entende, que a gente fala quando a gente pede para o Senhor. Então, me manda um sinal. É isso que a gente entende, que a gente fala para Deus. E aí, se a gente olhar, Jesus estava na frente deles, se revelando a eles. Falou, eu tô aqui, eu sou o pão do céu. E eu tô aqui dividindo com vocês coisas grandes e ocultas. E é isso que ele faz. Revela pra gente coisas grandes e ocultas que a gente não sabe. E aí, como a gente nunca viveu, a gente fica com medo. E aí a gente tem que fazer uma escolha. Eu vou ficar no meu próprio caminho, né? Como ele disse, eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou, e não para seguir meu próprio caminho. Somos cristãos, não foi para seguir nosso próprio caminho. E Deus não tem menor necessidade de falar com a gente jogando o pão do céu, mandando o pão do céu como ele mandou para o povo no deserto. Ele não tem menor necessidade de fazer isso, compromisso com isso. O compromisso dele é fazer a gente crescer. Então a gente viver e passar pelos processos que ele nos permite passar. E se eu sofrer? E se eu sofrer? Eu não vou fazer porque eu tenho medo de sofrer. E se eu me der mal? Não vai. Se você entender que é Jesus quem está chamando, e desse jeito aqui, não esperando o pão cair do céu de novo. Se você está entendendo, tem circunstância, tem concordância. Eu gosto dessa palavra, concordância. Tem concordância. Por que Deus falaria diferente com alguém do que está falando com você? É isso mesmo, Kátia. Acabamos perdendo muita coisa. Perdendo tempo. Tempo. Quais são os 3 R's do tempo, gente? Conta pra mim aqui quais são os 3 R's do tempo para quem está chegando agora. Muita gente sabe aqui quais são os 3 R's do tempo que ele não faz. E que esses 3 R's do tempo possa te impactar. A saber que você não veio nessa live hoje só porque alguém te chamou.
Bora lá, quem coloca aqui os 3 R's do tempo? Enquanto isso, quem vai entrar? A Del vai entrar? Bora lá. Esperar. O tempo não recicla, não reutiliza e não renova. Não recicla, não reutiliza e não renova. Perdeu, perdeu. Não volta. Então, o que é essa tanta coisa que a gente perde, Kátia? Tempo. E isso não dá para perder. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu lembro que o Senhor renovou o pacotinho de misericórdia. E eu falo, Deus, se o Senhor renovou o pacotinho de misericórdia, o Senhor sabe o que eu vou enfrentar no dia. E se eu enfrentar, porque eu posso enfrentar, porque o Senhor já mandou a misericórdia para eu passar. Algumas vezes eu passo por sérias injustiças. E as pessoas falam, ué, é impossível que você tenha passado por isso. Primeira vez aqui, Deus falou imediatamente quando eu entrei aqui. Glória a Deus. Maravilha, Del. As pessoas falam, é impossível que você esteja passando por isso. E não fique com bronca, não fique com raiva. Eu tenho um pacotinho de misericórdia para acessar a qualquer momento. Deus, vamos pegar a caixinha que eu ilustro sempre. Acordei e Deus falou assim, tá aqui, ó. Pode enfrentar o dia, porque tudo que você precisa tá na caixinha das misericórdias que eu te dei hoje. Tá renovado. Você vai hoje passar por isso, por isso, por isso? Tá aqui, ó. Em todas as situações. Qualquer coisa que vier a acontecer, fique tranquila, descansa no Senhor, porque Ele te deu um pacotinho, uma caixinha cheinha de misericórdia. Você vai falar, eu não sei lidar com isso agora, mas eu vou acessar a caixinha de misericórdia que eu ganhei de Deus hoje, porque Ele renovou e eu não serei consumida. É aí que se baseia a nossa força, gente. Não tem ninguém mais forte que ninguém. Tem gente que aprendeu a acessar a caixinha da misericórdia. Hoje Ele me deu, logo cedo, uma caixinha de misericórdia. Um pacotinho, um presente. E ali eu vou. Peraí, eu não sei lidar com isso aqui, Deus, mas eu vou lá acessar. Deixa eu ver o que tem aqui. Pra eu ver o que eu vou... Isso. O que é que eu vou precisar usar hoje? E ao invés da gente desesperar, apavorar e tudo mais, e entristecer, guardar sujeira na nossa alma, a gente vai lá e acessa essa caixinha. E essa caixinha tem tudo que a gente precisa, né? Você vê que o mundo não tem, né? Aí o pessoal inventou o quê? Uma caixinha de promessas, né? Não tô falando mal da caixinha de promessas, não. Ela até nos anima. Mas a gente tem mais do que uma caixinha de promessa. A gente tem misericórdias renovadas todas as manhãs, com tudo que a gente precisa. Deus sabe o que a gente vai passar no dia. E Ele já mandou a caixinha pra gente poder ir lá e falar, e agora, Deus? A caixinha, meu pacotinho, vou abrir, peraí, ui. Aqui, Deus, tá aqui. Descanso no Senhor. Descanso. E se a gente não consegue entender o que é, só descansa mesmo. Só descansa. Bora chamar a Del, que ela tem algo poderoso para contar para vocês hoje. Gente, se mais alguém quiser entrar para dar um testemunho da semana, pode avisar aqui nos comentários. Aí, a Paz, bom dia. Paz, pastora, paz, meninas. Paz, meninas também, né? Porque hoje tem meninas. Obrigada de aceitar aí o convite de vir trazer esse depoimento. Glória a Deus por sua vida. Amém. Amém. Está com você, amor. Bom, eu sou a Del, né? Carinhosamente chamada por Del, mas meu nome é Maria Delci. Sou casada, tenho 48 anos, 2 filhos, um de 31 e uma de 28, quase 29. E eu sou nutricionista. Há algum tempo atrás, isso para mim seria indiferente, muito indiferente, não teria importância nenhuma. E no decorrer desse testemunho, eu vou explicar por quê. Em meados de julho, eu comecei a receber mensagens da Paulinéia, convite da Paulinéia, para participar da live da pastora. Então eu estava assim, sem fazer nada em casa, por causa da pandemia, e eu recebi o convite, falei, mas 7h45 da manhã, né? E ela mandava, eu não assistia, a internet de manhã aqui não era boa, às vezes ela realmente não vai mesmo.
e ela me mandava sempre esses convites. E eu ali, Mas resistindo. você falou para mim, você escreveu para mim, 7h45 de uma pastora É, que eu não conheço, improvável, eu amo os improváveis. e daí eu pensava assim, meu Deus, live, eu não tenho paciência para ficar assistindo live. Uma pastora que eu nem conheço, nunca vi, nunca ouvi falar, né? E como assim, né? Vou assistir essas lives e todo dia, de segunda a sexta. E eu fui resistindo aquilo, fui resistindo aquilo. E Por até que você um aceitou dia o eu convite? aceitei o convite Por e quê? vim assistir. Falei, eu vou assistir, porque aí como ele é minha amiga, né, a gente trabalha junto na igreja, vai ficar chato, não quero ser deselegante, não educada, eu vou assistir uma vez ou outra, para depois ela, né, não ficar chato, depois eu não assisto mais e pronto, né, vai ficar assim. E é essa a minha intenção, né, assistir uma vez ou outra para ela parar de ficar me incomodando, né, digamos assim. E eu assisti a primeira live e aí não consegui parar mais. Foi o que Deus tem feito na minha vida, foi assim tremendo, porque eu cheguei num ponto que eu estava tão ruim, tão mal comigo mesma, por conta das coisas que foram acontecendo, desse distanciamento de tudo, de ter que estar em casa com a família, e aqui atritos direto, e às vezes eu mesma não me suportava, né? Então eu me conformava com as amigas que falavam, olha, Del, isso faz parte da menopausa, essa oscilação de humor, isso é normal. Então eu não tive esses calores, essas coisas eu não tenho. Eu entrei na menopausa aos 40 anos e eu não senti essas coisas, esse desconforto com o calor. Mas eu tinha uma oscilação de humor muito grande. Tinha dia que eu me amava e tinha dia que eu não queria me ver no espelho. E eu não entendia aquilo, né? E eu me contentava com aquilo, não faz parte do processo da menopausa e pronto, acabou. Né? E eu fui aprendendo que não era nada daquilo que eu imaginava. Chegou a um tempo que eu dizia, Senhor, se for para eu continuar desse jeito que eu estou, para mim já deu. Não quero mais. Já pode me levar, faz alguma coisa, porque eu não quero mais ver do jeito que eu estou vivendo. E aí eu não estou nem falando só dessa oscilação de humor, mas outras coisas, outros pensamentos que vinham à minha mente. Então eu tinha começado a trabalhar numa escola, parou por conta da pandemia. Aí, quando eu entreguei os relatórios das atividades de março, eu pensei, bom, agora eu vou fazer um monte de coisa, né? Vou fazer um monte de coisa, vou pôr meus projetos em dia. E a lista era imensa. Aí eu ouvi aquela voz dizendo assim, mas você vai fazer projeto? Você nem sabe quando essas aulas vão voltar. Você vai fazer tal coisa, você não tem nem dinheiro. Você não sabe mexer com a internet, você não tem carta, você tem medo de dirigir. Né, você não tem, vai fazer material simples? Ah, eu vou fazer um material simples mesmo, só para início. Para quê? Olha o material das outras meninas que trabalham com isso. E olha você não consegue. Você não tem potencial para isso. Mas eu tenho, eu sou bem criativa, as coisas acontecem, eu tenho muitas ideias, né? E minhas ideias são boas. E aí eu, assistindo as lives, eu peguei um caderninho e eu comecei a anotar tudo aqui. Fui anotando. E a primeira live foi um tapa assim na minha cara, tipo, é Qual foi, agora. Del? Na corda. Você lembra o que que Pastor, eu era? não lembro, acho que foi Alinhadas com o Eterno, eu anotei Tá, aqui, mas foi quando falou do Salmo 23. tá, Né? E aí, falando do bom aproveitamento do tempo, dos três tá. R's, né? Tudo, que matar tempo era suicídio. E aí tinha um desafio, né, para fazer umas listas de tudo aquilo que a gente precisava alinhar. E eu anotei aqui também que usar a memória como agenda gera ansiedade. Eu vivia Sim. muito presa nisso, com a memória presa. Eu ia dormir pensando no que eu tinha que fazer, eu acordava pensando no que eu tinha que fazer, e assim era o dia todo. E eu não dava conta de me organizar, eu não fazia. Até porque também por esses pensamentos que eu tinha, para que fazer? Você tem o dia todo para fazer, é o que você faz amanhã, né? Você não vai conseguir fazer. Olha a sua idade, você já deu o que tinha que dar. Né? Eu pensava muito nisso, você já deu o que tinha que dar. Se contente porque você casou, tem sua família, você tem sua casa, você fez uma graduação já depois dos 40. Então se contenta com isso, você trabalhou alguns meses, né? Então acabou, fica quietinha no seu canto. E esses pensamentos vinham sempre quando eu estava determinada a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Você não é capaz, as pessoas têm a internet, existem pessoas melhores que você não é tão boa nisso, você não tem experiência, né? Você não tem material suficiente para desenvolver certas coisas. E
cada live que eu, enquanto eu estava separando ali a Bíblia, preparando meu material para fazer as anotações, eu pensava assim, Senhor, o que, que vai ser hoje? O que, que eu vou aprender? O que, que o Senhor tem para mim hoje? Amém. Né? Eu me libertei desses pensamentos de engavetar tudo, de manter tudo, a manter a mente como uma agenda, né? E eu vi como Deus foi trabalhando. Então, eu comecei a organizar minha casa do jeito que eu queria, de como eu fazia antigamente. Amém. E comecei a trabalhar, me Amém. permitir trabalhar comigo também. E tem sido assim maravilhoso. Deus tem trabalhado muito comigo. Ontem, enquanto a pastora falava do odre e começou a falar de marido também, né? E eu pensei no aconselhamento, falei, Senhor, eu quero ser, não boa, assim, mas assim, eu quero ser mãe também, eu quero ser esposa, uma boa mãe. Eu quero ter palavras para os meus filhos quando eles precisarem de mim, né? Ter uma palavra de conforto, de apoio. E aí veio essa semana do aconselhamento. E aí ontem falando do odre, que a gente sempre, o Senhor vai sempre renovando a gente. E aí quando eu comecei a escrever alguma coisa, porque eu estava assim, esperando o meu momento de contar, de falar, eu preciso falar isso, que vale a pena, que é realmente transformador, como a Paulineia havia me dito, Del é transformador, a Jane está participando, né, e ela está amando, e Deus tem falado muito com a gente, e eu me segurando ali, e eu falei, preciso dizer isso para que outras pessoas vejam como Deus trabalhou comigo, né, como Deus tem trabalhado comigo. E aí eu comecei a digitar, e aí algo me disse assim, não, você não para de digitar, porque você vai contar isso amanhã, você vai fazer parte do testemunho, o testemunho vai ser seu. Falei, não, eu vou aproveitar e digitar agora, eu não quero, né, eu tenho vergonha, eu não vou participar, né. E comecei a digitar, de repente parou de digitar, não conseguia ver nada, a pastora não conseguia ver. E eu falei, tá bom, né, eu vou parar, mas aí eu vou mandar para ela esse testemunho, né, e depois ela comenta na live e tudo. Daí a pastora falou, Del, você vai fazer a live amanhã comigo, né, vai contar esse testemunho, então eu tô aqui hoje. Glória a Deus. E aí é isso, Deus tem me surpreendido a cada dia e o ouvir e assumir também, né? Eu falei, não, eu tô totalmente errada, tá tudo errado, eu preciso desse renovo, eu preciso, porque não dá para sair dessa pandemia assim. E a Paula tinha me falado, Del, eu sei que eu vou sair de tudo que a gente está vivendo muito forte, eu vou sair muito bem. E eu abracei isso, e a Jane ainda falou, Del, a pastora tem outros materiais da semana passada que tem muita coisa boa, tenta assistir, né, para você ver como isso é transformador, como muda a vida da gente. Amém, Del, glória a Deus. Foi o que está acontecendo. Sabe, Del, a gente às vezes tem regiões da nossa vida onde tem escuridão, onde está sombra, sabe? Sombra daquilo que que Deus quer que a gente viva. Não estou nem falando aqui de treva. Eu estou falando, e às vezes tem treva mesmo, mas é escuridão, é sombra daquilo que Deus quer que a gente viva. Não é o que o que Ele quer que a gente viva. E a palavra de Deus, ela traz luz nas sombras. Tem um louvor que fala isso, né? O ousado amor. A gente pede luz para as sombras. E eu sempre tenho isso comigo. Eu sempre falo, Senhor, que o Senhor possa usar esse tempo para trazer luz nas sombras, para que ninguém viva na sombra, para que a gente possa viver atuante daquilo que Deus tem para a gente viver, que a gente seja realmente aquele protagonista da nossa história, sabe? Quando a gente assiste uma tela de cinema, alguém fazendo, a gente está como se a gente estivesse se assistindo. Muitas vezes a gente vive assim, se assistindo na tela. E quando a gente fala de luz nas sombras, Deus convida a gente a entrar nessa tela e viver a intensidade daquilo que a gente tem que viver. Não viver na sombra de outra pessoa, na sombra de uma história que a gente poderia ter feito e não fez. E dá tempo, né? Eu já tive muito isso que você falou. Eu tenho alguns sonhos que são... eu olho e falo, meu Deus, né? Já não dá mais tempo, né? E aí eu falo, então espera. Já que eu tenho convicção de que são sonhos de Deus e que são sonhos ousados, deixa eu me cuidar, né? Foi o que eu fiz do ano passado para cá, inclusive. Deixa eu me cuidar, deixa eu cuidar desse físico, desse corpo, dessa carcaça, né? As lives ficam salvas, né, lá no canal da Lu, e eu deixo aqui também a maioria deles no IGTV, tá? E aí eu falo assim, deixa eu cuidar dessa carcaça porque eu vou precisar dela, né? Então eu posso cuidar dela melhor. Deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu ler aqui.
As sugestões de Satanás são as mesmas em nossas mentes. Só mesmo com a palavra de Deus e a atitude que saímos dessa situação. É a luz nas sombras, meninas. Peçam isso para Deus. Senhor, coloca a luz nas sombras. Eu falo todos os dias de um salmo para vocês. Que quando Davi fala, vê se há em mim algum caminho mau. Que ele está dizendo, olha, põe luz nas minhas sombras. Põe luz naquilo que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo. Traz luz para as sombras. E aí a gente vai conseguir entrar nessa história que Deus nos deu, nos presenteou, e a gente vai conseguir viver a intensidade daquilo que Ele tem. Tenho certeza que é isso que você está sentindo. É um texto que essa semana Deus tem falado profundamente comigo. E eu já compartilhei isso com vocês também. Mas eu vou compartilhar de novo. Vou pegar na Bíblia, na NVT. Está em João 1,16. Como Deus está falando comigo nesse texto. Que ele fala assim, de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Da plenitude de Cristo. Ou seja, a plenitude de Cristo está pronta. É a gente que tem que entrar nessa plenitude. Plenitude de Deus não tem que, Jesus não tem que fazer mais nada. A plenitude dele está pronta. E a gente é que tem que entrar. E quando a gente entra na plenitude de Cristo, vida em abundância, né? A gente tem graça sobre graça. Então, assim, a gente fica autorizada a viver um tempo de graça sobre graça. Não significa que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter dificuldades, não significa. Significa que a gente vai viver esses problemas, essas dificuldades, esses desafios, neste padrão de graça sobre graça. Obrigada de ter vindo, Del. Obrigada da tua Imagina, pastor, parceria. eu só queria, só para finalizar, algo que é um louvor que mexe muito no meu coração. Não sou levita, mas assim, que para falar dessa liberdade que eu tenho hoje, né? Glória Que eu passava, eu tinha muito medo, muita insegurança, mas hoje eu posso dizer, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Eu sou tudo que ele diz que eu sou. Aleluia. Obrigada, pastora. Obrigada, Paulineia. Obrigada a Deus pelo privilégio de ter tido nesse tempo de pandemia, de todo mundo aí afastado, todo mundo distante, de ter, assim, poder viver esse novo na minha vida hoje. Aleluia. De dizer que eu sou aquilo que ele disse que eu sou. Aleluia. E muito mais. E assim, amém? Olha a importância que tem na insistência, gente. Paulineia ficou lá firme, mandando todos os dias. E hoje a gente tem uma pessoa dizendo que é livre. Glória a Deus. Deus seja louvado, viu? É uma bênção você ter vindo dividir conosco. Obrigada. Deus abençoe. Nada. Beijo. Beijo, amor. Tem mais alguém, gente? Dá tempo de mais uma? Vê se tem mais alguém que quer vir compartilhar conosco o que foi que o Senhor fez na sua vida. Nesse período aí, você vê, ela colocou até algo mais amplo, né? Não foi só dessa semana. Maria, para o testemunho, trouxe edificação à minha vida. Estou falando, que falou em que era que estou vivendo. Olha lá, falou tudo que está vivendo, né, Maria? Mais alguém, gente, quer entrar? Dá tempo ainda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Amém, viu? Obrigada da parceria de vocês mais uma semana. A semana que vem a gente continua falando sobre os 4 pilares da mulher fortalecida. E eu tenho certeza que eu escolhi esse tema por ser mês de aniversário de vida, aniversário de casamento. E é um mês importante para mim, em setembro. Então, por isso que eu escolhi os 4 pilares. Eu tenho certeza que sai algo lindo dessas 4 semanas. E mulheres estabelecidas e firmadas e fortalecidas na rocha. Né? É que realmente... Foi rocha, saiu, mas eu assisti... Ah, tá. Então, se você não viu alguma live dessa semana, pega lá no IGTV e assiste elas inteiras, tá bom? Quero orar com vocês e ficar um tempinho para que você possa ser ministrado.
falando você com Deus. Vou colocar do começo o louvor. Eu vou convidar você, para você ter esse tempinho, de você fechar seus olhos agora. E deixar Deus falar com você nesse louvor. Não perde essa oportunidade, não. Meu aniversário é no dia 14, Suzana. Seu é a segunda? Vamos lá. Obrigada, Eli. Deixa Deus falar com você. Conversa com Ele um pouco agora. Teu tempo de ser ministrada por Ele. Perde essa oportunidade, não. Quando os discípulos na estrada de Emaús se encontraram com Jesus, um falou para o outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as escrituras durante a caminhada pela estrada? E assim eles reconheceram que era Jesus falando com eles. E não tiveram mais aquela dúvida que quase fez eles ir embora e perder tudo. Então, reconheça o Espírito Santo no teu coração, queimando, falando com você. O tempo não renova, tá? Não renova, não recicla, não reutiliza. E que realmente você possa ter essa liberdade, como a gente ouviu da Del, dizendo exatamente isso. Quando a gente fez o desafio, quem você pensa que é, foi baseado nesse louvor, Del. Exatamente. A gente precisa entender que nós somos exatamente quem Deus diz que nós somos. Livre, perdoada, escolhida, não sou um engano, não sou um erro. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta semana de tremendos aprendizados, Deus. Nós agradecemos por cada vida que entrou aqui, por cada pessoa que aqui está e que esteve conosco durante essa semana. Nós aprendemos neste testemunho a importância da gente insistir com as pessoas para que tenham acesso à sua palavra. Quer seja através das nossas lives ou quer seja através de uma mensagem de texto que a gente manda no WhatsApp. O Senhor tem dado oportunidades infinitas para a gente levar a tua palavra. Que a gente saiba aproveitar. E quando a gente sentir no coração, não, eu vou chamar, ou eu vou mandar, ou eu vou telefonar, ou eu vou falar, que a gente não se acanhe. Que cada um de nós tenha realmente nessa manhã um despertamento para um senso de urgência, porque nós não queremos deixar ninguém para trás. Queremos, Senhor, crescer, queremos amadurecer e levar conosco todas as pessoas. Sabemos que algumas pessoas querem ficar lá embaixo na escadinha da maturidade. E aí a gente continua seguindo para que ela possa ver um exemplo, uma referência e queira vir também. Que as nossas vidas falem, Pai, mais do que as nossas palavras. Se necessário, a gente use palavras. Que a nossa coerência de vida seja, Senhor, aquilo que vai levar o teu evangelho, a tua verdade de vida. E que a gente pare de ficar pedindo que o Senhor se revele da maneira que a gente acha que o Senhor tem que se revelar. E a gente aceite a sua multiforma. Que a gente aceite, Senhor, esse louvor falando conosco. Que a gente aceite esse testemunho falando conosco. Que a gente aceite, Senhor, a palavra falando conosco. Um recado de uma para outra aqui, falando conosco. Que sejamos sensíveis e tenhamos o coração ensinável. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigada por mais uma semana. Segunda-feira é feriado. Eu não tenho certeza ainda se eu vou conseguir fazer a live, mas eu aviso vocês. Mas se eu não fizer a live inteira, alguma coisa a gente entra aqui, tá bom? 7h45, a gente se encontra segunda-feira. E, gente, logo eu vou fazer um café da manhã de novo, tá? Aí eu convido todas vocês. Eu só estou organizando a agenda. Eu aviso vocês. Pra gente tomar um café da manhã no sábado pela manhã juntas, pelo Zoom ou aqui pelo Instagram. Deus abençoe a todas. Espero vocês lá no canal da Lu no Telegram, tá bom?
Tchau, tchau. Bom fim de semana, que seja abençoado. E uma boa sexta-feira, porque ela só começou e começou muito bem. Escuta Deus. Amém.